Os riscos ergonômicos, eles são classificados como baixo, alto e médio, como também em todos os setores em que trabalhamos na área de segurança do trabalho, em todos os âmbitos, nós trabalhamos com essa classificação de risco. E aqui nós vamos falar sobre os riscos baixos, alto, médio, quais são as medidas preventivas, essas, dependendo da classificação desse risco, como que deve ser, qual o tempo, a medida de tempo que deve ser o prazo para estabelecer medidas preventivas e corretivas nessa situação, se é a curto prazo, a médio ou a longo prazo. Os riscos ergonômicos baixo, alto e médio. No item 17.2 da norma regulamentadora de número 17, é importante falar sobre demanda de causa. Ou seja, o que é a demanda? A análise ergonômica, para ela ser elaborada, é preciso ter uma demanda em si. Por exemplo, eu posso fazer uma análise ergonômica para levantar o porquê que uma empresa está tendo muito afastamento com o CID X, por exemplo. Eu posso fazer uma análise ergonômica para eu esclarecer a demanda para atender ao E-Social. É importante entender que para a elaboração da análise ergonômica é importante partir de uma demanda. É preciso ter uma demanda, ou até mesmo para o cumprimento da norma regulamentadora de número 17 em si. No item 17.2 da norma regulamentadora de número 17, fazer análise para enxergar o diagnóstico aplicado, ou seja, como eu disse anteriormente, já tem um pré-diagnóstico ali, por exemplo, está tendo muito afastamento com um determinado, está tendo muito afastamento numa empresa com um determinado CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então, é preciso fazer uma análise para enxergar o porquê que está havendo esse diagnóstico, porquê que está tendo muito afastamento com esse CID, o que está acontecendo. Então, é preciso analisar essa situação, é preciso analisar essa demanda para trazer respostas e propor melhorias. Pode ser uma melhoria contínua, uma melhoria corretiva desses processos, a fim de evitar esse adoecimento através do CID que já está em questão. E é importante também entender uma metodologia aplicada, buscar métodos de aplicar métodos para entender essa análise e enxergar esse diagnóstico em si. Verificar o que é um risco ergonômico, é algum desconforto físico e ou mental que está acontecendo. Essa demanda também ela pode ser um afastamento com doenças osteomusculares, como por exemplo, uma empresa de transporte tem muito afastamento dos motoristas que são afastados por doenças osteomusculares, por um excesso de vibração, por exemplo, e acontece dores na coluna, tem muito afastamento. Então, é preciso analisar e trazer uma resposta, verificar qual é a causa raiz desse adoecimento que leva a muito afastamento e o que traz, e é preciso propor medidas nessa situação. E esse desconforto ele pode interferir na saúde e gerar doenças. É preciso fazer esse tipo de pergunta. Algum desconforto físico e ou mental está acontecendo, podendo interferir na saúde e gerar doenças? Então, essa é um tipo de resposta, é uma pergunta que deve ser feita ao analisar uma demanda, a fim de obter resposta e investigar o processo, além de observar a atividade que está sendo executada, entrevistar o trabalhador e sempre trazer, são várias formas de colher métodos, várias metodologias de trazer resposta para a demanda que está sendo analisada, para a demanda da causa. Por isso é importante investigar, entender a diferença entre tarefa e atividade, como eu falei no slide anterior, no primeiro slide, falei sobre a diferença, eu expliquei a importância de analisar e fazer esse tipo de pergunta a fim de obter respostas. E fazer um levantamento e entender qual é a demanda da causa e o diagnóstico em si. Então, essa que eu falei é uma das metodologias aplicadas ao fazer uma análise ergonômica do trabalho. É importante ter bastante atenção e vários métodos. E é uma pergunta sempre inteligente que funciona ao ser investigado uma demanda
ou numa situação que está ocasionando adoecimento no trabalho. Classificação dos riscos ergonômicos. A NR17, na portaria 3751, de 23 de novembro de 1990, no item 1, sempre ajustar as características do trabalhador. Bem simples, né, de um modo de interpretar e levar essa questão. Então, ao elaborar uma análise ergonômica, o intuito principal já significa como classificar os riscos, né? A princípio, já tem essa noção e principalmente na NR17 e no item 1, já fala, né? Sempre ajustar as características do trabalhador, ou seja, ajustar as características dele ao trabalho e não ao contrário. O trabalhador se ajustar ao trabalho. Tem que ser ajustar a característica do trabalho, como, por exemplo, ajustar o biotipo de cada trabalhador de acordo com uma cadeira, uma ferramenta, ajustar de acordo com a pega correta, trazer informações nesse sentido. Esse é o exemplo de ajustar as características do trabalhador, ou seja, ajustar o mobiliário ao biotipo do trabalhador, ajustar as ferramentas ao biotipo do trabalhador, levando em conta a biomecânica da atividade. Ou então, por exemplo, ajustar no risco ergonômico, no levantamento de peso, ajustar se é o levantamento ideal, se está dentro dos parâmetros da ergonomia, trazer maneiras corretas de ajustar o levantamento desse peso, ou colocar uma ferramenta para ajudar a transportar esse peso, ou empurrar, ou levantar. Qual é a maneira correta de fazer e de fazer esse trabalho, de trazer informações, de verificar. Esse é um exemplo do que significa ajustar. Características psicofisiológicas é linkar o corpo com a mente, ou seja, trabalhar as características. Nós da segurança do trabalho não somos psicólogos e nem somos psiquiatras, nós somos profissional da área da saúde mental, né, que trabalha com riscos, mas a análise ergonômica, a NR17, ela traz parâmetros em que nos dá as condições de avaliar. Quando nós, da saúde e segurança do trabalho, e a NR17 fala verificar o estresse na atividade, trazer doenças psicofisiológicas, analisar, isso significa na atividade que está sendo exercida. E não fazer uma terapia ou analisar essa parte em si do trabalhador. Gerar conforto, bem-estar e gostar de onde está, ou seja, gerar conforto no trabalho, trazer medidas em que facilitem o trabalho para ser executado, trazendo conforto. Bem-estar, promover bem-estar no ambiente, como por exemplo, trazer uma iluminação correta, trazer uma ventilação correta e fazer com que esse ambiente ele traz gosto para as pessoas que estejam presentes. Como, por exemplo, facilitar, às vezes, uma simples mudança no trabalho já traz mudanças bastante significativas, tornando o ambiente super agradável. Na classificação dos riscos ergonômicos, onde eu falei no slide anterior, é importante trazer essas informações, analisar, verificar e trazer respostas para o que é pedido e respostas ao ser analisado a atividade em si. Esse é o WhatsApp do Grupo Azevedo. Entre no grupo de estudos, caso tenha interesse. Nós estamos aqui transmitindo essa videoaula, trazendo informações do que será apresentado no curso. Terá algo mais, essas só umas pequenas videoaulas, a fim de o público interessado entender quais são os aspectos, quais são os pressupostos que serão abordados no curso, tanto presencial quanto online. Então, essas videoaulas é para vocês entenderem o que será abordado no curso, o que será visto, quais são os aspectos, a importância. É apenas uma amostra do que será, dos assuntos que serão argumentados e quais são as metodologias que serão usadas no curso da Azevedo Educacional. Aproveite, entre no curso, veja o WhatsApp na tela
E entrem no grupo, mandem perguntas, tirem dúvidas. A princípio, caso queiram entender mais o conteúdo programático, é além do que está aqui nessas videoaulas. E fiquem à vontade para tirar dúvidas a respeito do tema proposto.